Beleza, vamos continuar. Na segunda parte da aula, sou a professora Esther, professora de imunologia, dou suporte na disciplina de imunologia, e a gente está falando sobre a importância da imunidade inata. A importância da imunidade inata é constatada quando se observa o que certas alterações em seu funcionamento podem acarretar na defesa do organismo. Deficiências em seus componentes, evasão de seus mecanismos efetores por micro-organismos e polimorfismos genéticos em seus receptores podem causar efeitos deletérios na imunidade do organismo. Por exemplo, o indivíduo com baixo número de neutrófilos, neutropênico, é mais suscetível à infecção fúngica e bacteriana do que indivíduos que apresentem o número normal dessas células. Micro-organismos que conseguem sobreviver no interior dos fagócitos estabelecem alguns mecanismos de evasão e fagocitose, como a lise de membranas do fagossomo, o impedimento de fusão desses com lisossomos, a alteração do pH do fagolisossomo, que inibe a atividade de enzimas microbicidas. Por outro lado, há doenças congênitas nas quais indivíduos apresentam deficiência na funcionalidade da resposta imunidade. Vou colocar aqui um exemplo que você pode cair em alguma questão. Vamos lá. Doença. Granulomatose crônica, produção de deficiência de retículo plasmático por ROS, que é uma substância de fagócitos. Infecções recorrentes com bactérias intracelulares e fungos. Deficiência na adesão leucocitária tipo 1. Expressão reduzida ou ausência de integrinas. Integrinas são substâncias que grudam uma célula na outra ou abrem a célula. Isso ajuda as células de defesa a trabalhar. Infecção recorrente de bactérias e fungos. Deficiência na adesão leucocitária tipo 2. Expressão reduzida ou ausência de selectinas. Infecções recorrentes de bactérias e fungos. Síndrome cheia de Higashi. Formação de fagolisossomos. Infecção recorrente com bactérias biogênicas. Defeitos Toll-like, sinalização TLR. Infecção microbiana recorrente. São pessoas que têm uma dificuldade no funcionamento das células de defesa. Tá? Isso a gente vai falar em outras aulas mais especificamente. Agora eu vou mostrar outro conteúdo. Deixa eu só aumentar o tamanho para ficar melhor para vocês terem na tela. Deixa eu parar o compartilhamento para compartilhar outra coisa. Esse conteúdo foi retirado do Biopapo e não tem fonte de referência. Ah, tem sim. Ó. É um resumo, tá? Um resumo de várias coisas que eu não vou ler tudo por questão de ficar mais objetivo. Olha essa imagem. Essa parte branca é o macrófago que se abre para iniciar o processo de destruição de bactérias do gênero Escherichia coli. Essas células verdinhas são bactérias que são digeridas pelo macrófago. O macrófago abre um bocão e esse bocão aumenta a ação das substâncias, que é como se eu... Imagine que você está com uma pá que abre e fecha, abre e fecha. Quando você abre a pá, obviamente o lixo cai. Quando você fecha, esse lixo não cai e você consegue levar lá esse lixo com segurança para a lixeira. O macrófago abre sua cavidade, realiza a fagocitose e dentro do próprio macrófago há um fagossomo, que é uma bolha, e dentro desse fagossomo são liberadas substâncias de lise, ou seja, de destruição das células. Então, essas substâncias tentam destruir qualquer substância, qualquer ser vivo que foi fagocitado,
para que esse ser vivo não consiga se reproduzir dentro do macrófago. E assim essas células são destruídas. O que acontece é, quando o sistema de defesa do macrófago não consegue destruir essa bactéria, esse fungo, esse vírus, o próprio macrófago morre. E quando esse macrófago morre, ele não permite que esse micróbio tenha substâncias para sobreviver. Então, o macrófago é o mártir da saúde, porque ele morre para nos salvar. Toda vez que a gente se corta, e depois de algumas horas ou até alguns dias, a gente vê a formação do pus. O pus, na verdade, é um acúmulo de células brancas que morreram matando um micróbio. Então, a gente não tem que mexer ali, tem que deixar o corpo reagir sozinho. O máximo que você pode fazer é limpar por fora para não deixar entrar mais micróbios que podem congestionar o sistema imunológico do indivíduo lesado. Vamos lá. A gente já falou sobre imunidade inata, a gente vai falar um pouquinho sobre imunidade adaptativa. Os mecanismos de defesa mais altamente evoluídos são estimulados pela exposição aos agentes infecciosos e aumentam em magnitude a capacidade defensiva em cada exposição sucessiva e o micróbio particular. A imunidade adquirida, ela ensina as células a matar o patógeno e esse ensinamento fica guardado para sempre, porque na segunda, ou na terceira, ou na milésima vez que essa célula de defesa entrar em contato com o patógeno, ela já vai saber como agir. Por isso que é importante a vacinação quando há um processo de validação daquelas vacinas. Não é legal vacinar com qualquer coisa. Você tem que acreditar na vacina que passou por protocolo de validação, tá? Então, se uma vacina passou por um protocolo de validação, é seguro aplicar aquela vacina na pessoa. Sim, a sua pergunta foi muito boa. O André perguntou, então a adquirida se torna inata em algum momento. A adquirida é adquirida, a inata é inata. Quando a inata não dá conta de destruir aquela infecção, aí é ativada a imunidade adquirida. O que significa isso? São chamadas células mais fortes, que têm um mecanismo efetor mais eficiente na destruição do patógeno. Ó, como eu falei para você, os linfócitos B e T, eles aprendem a destruir um patógeno. Então, quando eles aprendem, eles nunca mais desaprendem. E eles são capazes de liberar várias substâncias, e essas substâncias são complementadas pelo sistema complemento, que é um sistema que produz várias substâncias químicas que fortalece a ação das células de defesa. Aí você falou, então a imunidade adquirida se torna inata em algum momento. Na verdade, não. Ela complementa uma outra. A imunidade inata se torna adquirida em algum momento. Não é o contrário, tá? Porque no começo dos seres humanos, a imunidade inata começou a aprender como destruir patógenos de forma eficiente. Só que a imunidade inata também é eficiente, mas não contra todos os patógenos. A imunidade adquirida, ela é eficiente porque ela faz com que o seu corpo lembre como destruir um patógeno pela segunda, terceira, quarta, sei lá, milésima vez que entrar em contato com ele. Ó, imunidade humoral é mediada por moléculas no sangue chamadas anticorpos, que são produzidos pelos linfócitos B. Os anticorpos reconhecem especificamente os antígenos microbianos, neutralizam a infecciosidade dos micróbios e marcam os micróbios para eliminação pelos vários mecanismos efetores. É o principal mecanismo de defesa contra micróbios extracelulares e suas toxinas. Imunidade imediata por célula. É mediada por células chamadas linfócitos T. O microorganismo intracelular, tais como vírus e algumas bactérias,
sobrevivem e proliferam dentro de fagócitos e outras células do hospedeiro, onde ficam inacessíveis aos anticorpos celulares. A defesa contra essas infecções é uma função da imunidade celular que promove destruição de micróbios que residem nos fagócitos ou lise das células infectadas. Eu falei para você que o macrófago ele abre, faz uma dilatação, vou mostrar aqui a imagem. Ele faz uma dilatação. E importante destacar que o macrófago é uma célula da imunidade inata. Então, a bactéria meio que cai dentro do fagossomo. Esse fagossomo é um tubo oco, que não tem contato com a célula. Tá? Esse fagossomo se fecha e a resposta imune daquela célula começa a atuar, liberando várias toxinas para destruir esse fagossomo, essa micróbio que está ali. Porém, algumas bactérias ou vírus são muito resistentes. Então, o que acontece? Quando essas bactérias e vírus são resistentes, eles morrem, o macrófago morre, e essas bactérias conseguem fugir daquele macrófago e começam a se reproduzir em outras células. As células, os vírus, eles têm preferência pelo linfócito T, porque o linfócito T é o único que tem várias substâncias que conseguem destruir esse vírus. Ó, aqui está uma representação da ação de células do sistema imune. Olha só. A gente pode ver célula dendrítica, célula NK, macrófago, eosinófilo, neutrófilo, essas células todas pintadinhas aqui são células que atuam tanto na imunidade inata quanto na imunidade adaptativa. Elas têm substâncias chamadas granulócitos. Esses granulócitos também atuam na resposta à alergia, que a gente vai falar depois quando chegar em hipersensibilidade. Não vou focar muito na explicação delas, não. Mas elas são importantes porque elas ajudam a potencializar o sistema imunológico. Essas células que têm esses garfinhos aqui, ó, B-cell, TC, TH, esses garfinhos são ligantes. É muito mais fácil você comer carne, você tomar uma sopa com colher do que com garfo, não é isso? Porque a colher retém o líquido e o garfo tem mais dificuldade para reter. Porém, se você quiser comer uma carne, é mais fácil você colocá-la na boca e espetando com o garfo para chegar na sua boca. Por que eu estou usando essa analogia? Esses ligantes aqui, das células B, elas são soltas. Imagine o porco-espinho. Quando você está na selva, o porco-espinho tem como defesa o espinho. Então, ele vai lá e ativa o sistema de defesa dele e, pum, solta o espinho para atacar o seu predador. E a função principal dos anticorpos é marcar as células que precisam ser destruídas. Então, quando a célula, o linfócito B, identifica que tem uma coisa errada no nosso corpo e essa célula pode nos causar doença, ele faz tchum, já espalha os anticorpos ou as imunoglobulinas para marcar as células que precisam ser destruídas para não causar prejuízo ao nosso corpo. Quando essa célula destruída é identificada pelo linfócito T, ele vai lá e destrói. Ou é natural killer, que vai lá e destrói. Aquele tratamento CAR-T utiliza o linfócito T. Potencializados, a ação contra o câncer, não é? Isso. Primeiro você aumenta a produção de linfócito T e você meio que treina o linfócito T a identificar o que é humano e o que não é humano. Qual a importância disso? Quando uma pessoa é submetida a uma quimioterapia, uma radioterapia,
é como se você jogasse uma bomba para matar uma barata. Você faz um estrago enorme para alcançar um objetivo pequeno. Agora, quando você aumenta a produção de células de defesa, você ensina as células de defesa o que ela deve destruir. Como que é esse ensinamento? Você faz a pessoa tomar um medicamento que tem marcador tumoral. E as células de defesa vão lá naquele marcador e destrói. É como se fosse, imagine que você está numa festa e começa a pisar nos balões. É muito mais fácil você pisar naquele balão para destruir do que você tirar aquele nó que está abrindo ele para soltar. Então, as células de defesa vão lá e furam e destroem as células tumorais, impedindo que ela consiga se reproduzir e também impedindo que ela consiga continuar causando prejuízo. Tanto que as pessoas que fazem esse tratamento CAR-T, elas não têm tantos efeitos colaterais quanto as pessoas que fazem quimioterapia. Porque a região que sofre o tratamento é muito calculada. Então, a pessoa tem uma chance maior de sobreviver. Isso foi uma coisa genial, sensacional que descobri. Agora você entendeu como é que funciona, né? O nosso corpo ele é perfeito. O problema é que existem algumas situações, como estresse, má alimentação, vícios, que vai impedir nosso corpo a funcionar. Ou então, se você pegar muito sol, se você beber muito álcool, se você beber refrigerante em excesso, se você comprometer o seu corpo com alimentos de baixa nutrição, você desregula, vamos dizer assim, a produção de algumas células ou de algumas substâncias que impede o seu corpo de funcionar, como é o caso da diabetes. A diabetes é uma doença, vamos dizer assim, autoimune, que é causada pela baixa produção de insulina. Então, quando a produção de insulina baixa, as células não conseguem se abrir para a entrada da glicose que está em excesso na corrente sanguínea. Isso gera uma série de problemas, principalmente imunológicos, que a gente vai falar em outras aulas. Vamos lá. Isso aqui são exemplos de células do nosso corpo. Essa célula roxinha aqui é o neutrófilo. O neutrófilo ele tem um núcleo bilobado, o núcleo com vários desenhozinhos, e esses pontinhos que eu vou tentar aumentar aqui para vocês verem são os granulócitos. Eles aumentam a ação dessas células no combate a patógeno. Vou dar outro exemplo aqui. Ó. Linfócito T. Está vendo essa célula vermelha aqui? A verde é um micróbio que está tentando causar um prejuízo para a célula. Então, o nosso corpo reage a produzindo substâncias de defesa. Aqui tem uma micrografia com corte de como é o interior dessa célula. Neutrófilo. Ou polimorfonucleados. Tem núcleos formados por 2 ou 5 lóbulos, mais frequentemente 3 lóbulos, ligados entre si por finas pontes de cromatina. Constitui importante defesa celular contra a invasão de micro-organismos. Não falei para você? Essas pontinhas aqui, ó, essas pontinhas aqui são estratégias que o nosso corpo tem quando ele entra em contato com qualquer micróbio, ele libera essas bolinhas para essas bolinhas começarem a criar como se fosse uma bombinhas, pequenas bombinhas que destroem células. Ele atua na imunidade inata. Eosinófilo. Aqui não tem imagem do eosinófilo. Na verdade, cada desenho dessa é um tipo de célula. Tá? Neutrófilo ele tem várias bolinhas. Bolinhas não, tem o núcleo bilobado, trilobado. Eosinófilo geralmente é bilobado. Esse segunda imagem aqui. O roxinho neutrófilo, o rosinha é eosinófilo.
Aí ninguém fala muito de eosinófilo, mas ele é muito importante. Os eosinófilos são muito menos numerosos do que o neutrófilo, constituem apenas de 2 a 3% do total de leucócitos. Seu núcleo, em geral, é bilobulado, dividido em duas. Essas células fagocitam e eliminam complexos de antígenos com anticorpos que apresentam em casos de alergia, como asma brônquica. Imagine que você tem uma entre em contato com alguma substância que vai irritar seu nariz. Então, seu corpo começa a produzir células que vão reagir com essas substâncias que estão no seu nariz, produzindo muco, produzindo uma série de reações para destruir qualquer patógeno. Normalmente, a pessoa que tem asma ou rinite, na verdade, ela tem um contato com algumas substâncias produzidas pelos ácaros. Esses ácaros, ao entrar em contato com o nosso corpo, eles gostam muito de comer pedacinho de pele, eles liberam umas substâncias que são tóxicas para a gente. Essas substâncias tóxicas ajudam aquele pedacinho de pele a se tornar mais digerível. Mas, no nosso caso, acaba com a nossa vida. Pelo menos eu tenho alergia, eu sei como é que é isso. Essas células fagocitam e eliminam o complexo de antígenos com anticorpos que aparecem em caso de alergia, como asma brônquica, rinite, etc. Observou-se experimentalmente que o eosinófilo não fagocita antígeno nem seu anticorpo, isoladamente. Todavia, o eosinófilo fagocita o complexo desse antígeno em seu anticorpo. Esses granulócitos são atraídos para a área de inflamação alérgica pela histamina, produzida principalmente por basófilo e mastócitos. Daquelas bolinhas que eu mostrei para vocês, a histamina é uma das substâncias produzidas. Mais para frente a gente vai falar sobre histamina. Vou falar um pouquinho, que é uma substância que interfere na metabolização das células. É como se ela desse um soninho, sabe? Ela deixasse o metabolismo mais lento para não deixar o micróbio comer. Se o metabolismo está acelerado, o micróbio começa a querer comer o maior número de células possíveis. Mas se houver a produção de histamina, você desacelera o metabolismo e você dá um soninho no corpo todo. Então, esse soninho reduz o metabolismo também do micróbio. Tá. Há evidências de que os eosinófilos produzem moléculas que inativam leucotrienos e histamina, assim modulando a inflamação. Ele não deixa a histamina trabalhar em excesso. Ele percebe que a histamina está sendo produzida em grande quantidade e vai lá e regula. Basófilos. Basófilo tem um núcleo volumoso, com forma retorcida e irregular. A membrana plasmática dos basófilos, como os de mastócitos, possui receptores para imunoglobulina E. Eles liberam seus grânulos para o meio extracelular, sob a ação dos mesmos estímulos que promove a expulsão dos grânulos dos mastócitos. No entanto, apesar das semelhanças, basófilos e mastócitos não são aspectos diferentes do mesmo tipo celular, pois se originam de precursores diferentes. A célula, todas as células de nossa corrente sanguínea são produzidas na medula óssea, mas cada parte da célula, cada parte da medula óssea é responsável por produzir um tipo celular. Então, o tipo celular que produz basófilo não é o mesmo tipo celular que produz eosinófilo, apesar de estarem no mesmo local. Linfócito T. Linfócitos T são células que têm diversas funções no organismo e todas são de extrema importância para o sistema imune. O nome linfócito T derivada das células serem independentes do timo para o seu desenvolvimento, sendo então T de timo independente. Isso aí eu falei na primeira aula. Eu vou, na próxima aula, revisar o conteúdo da primeira, porque tem coisas que estão bem mastigadinhas, mas precisam ser revisadas. Eu vou terminar de falar só essa parte aqui do linfócito T, porque o linfócito divide em várias outras funções. Funcionalmente, os linfócitos são separados: linfócito T helper, linfócito T citotóxicos,
Linfócito T supressor, linfócito T de memória. Eu falei para você, cada linfócito T ele se divide em várias funções. Cada função é muito importante. Cada um deles possui receptores característicos, além de TCR, que é padrão para as células T, que são identificáveis por técnicas imunológicas e que têm funções específicas. Entretanto, todas as células T possuem receptores TCRs e CD3. Tá. Funções de T-help. Isso aqui você tem que guardar na sua mente, isso vai servir para sempre em imunologia. Qual a função do T-help? Estimulação do crescimento e proliferação do linfócito T citotóxico. O que é T citotóxico? É liberar substâncias que vão matar ou desacelerar o metabolismo das células patogênicas que entrou no teu corpo. Nem sempre a célula natural killer chega a tempo para destruir a célula. Então, o citotóxico libera. Lembra aquela substância chamada interferon? Interferon é uma substância que desacelera o metabolismo, igualzinho histamina, só que ela é mais forte. Estimulação do crescimento e diferenciação do linfócito B em plasmócito para produzir anticorpos contra antígeno. Plasmócitos são células indiferenciadas. Essas células indiferenciadas, elas podem ser qualquer coisa, mas esse célula T-help, desculpa, ele fala assim, ei, plasmócito, eu preciso de célula B. Dá para você se transformar em célula B? Então, ele libera uma substância no plasmócito, e esse plasmócito aprende a se tornar linfócito B. Ativação do macrófago. Autoestimulação do linfócito T-help pode estimular o crescimento da população de linfócito T-help. Eu vou deixar para falar do linfócito B na próxima aula, célula NK e macrófago. A gente já falou ainda agora sobre isso, mas é importante falar e reforçar, porque isso cai muito na P1 e isso vai ser importante para vocês, tá? Se tiver alguma dúvida, pode me procurar no grupo e eu vou responder com toda a dedicação, tá bom? E muito obrigada pela sua participação. Pode perguntar o que você precisar lá no grupo, que eu vou estar à disposição para te responder, tá bom? Obrigada e até a próxima segunda-feira.